Olá, você viu? Prefeitura de Viçosa, Minas Gerais, concurso aí com o edital já publicado. Muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com português e redação em concursos públicos. Eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito desse concurso. Então, acompanhe, por favor. A banca será a Fundep. São 139 vagas em níveis fundamental, médio e superior. Tem vaga para todo mundo. Remuneração vai de 1.400 até 4.600. Inscrições de 2 de outubro a 31 de outubro. E as provas 3 de dezembro. O que você acha de já começar o ano de 2024 trabalhando da Prefeitura de Viçosa? Bom, não é? Pois é. Aí você fala para mim, Zezé, a prova está longe ainda. Quem começa a estudar mais cedo tem toda a condição de passar, não é? Então, veja só. O concurso, esse concurso para Viçosa, tem a prova objetiva de múltipla escolha, que é de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Agora, para cargos de nível superior, também há uma prova de redação de caráter eliminatório e classificatório. E também há provas de títulos para cargos de nível superior. Em relação à língua portuguesa, eu peguei aqui o programa para todos os cargos de nível superior, mas para nível médio não muda muito em relação a isso não. E nível fundamental, claro, respeitando ser do nível fundamental, a prova cobra muito do que está aí, mas lógico, de uma maneira adaptada ao nível fundamental, não é? Bem, o que nós temos que saber aqui sobre esse programa? Primeiro, ele é grande. E aqui diz que se quer leitura e interpretação de textos. Sim, a prova ela é pautada em textos, não é? Agora, leitura, ou seja, a compreensão, o ato de entender o que você está lendo e a leitura daquilo que está nas entrelinhas, do pressuposto, do subentendido, que é o que nós chamamos de interpretação. Aqui, todos os tipos de texto podem aparecer. A tipologia textual, texto narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo. Você sabe qual é a diferença de um texto expositivo para um argumentativo? E um texto injuntivo, você sabe o que é isso? Quer aprender agora? Pois é, o texto injuntivo ou de injunção é o mesmo que o texto instrucional, é aquele que dá uma instrução. Então, você pega um manual, por exemplo, ele está instruindo você. Isso é um texto injuntivo. Fácil, não é? Tem também o tipo de texto conversacional. Também vários gêneros textuais. Então, por exemplo, você sabe a diferença de um conto para uma crônica? Você sabe a diferença, por exemplo, de uma notícia para uma reportagem? Pois temos que saber. Coesão e coerência e elementos de textualidade, textualização, sempre muito cobrado. Então, por exemplo, quando se fala em conjunções, a colocação de uma conjunção ou de outra pode alterar um sentido, prejudicando a coerência. Pode ser que falte ali uma conjunção ou esteja uma conjunção indevida, prejudicando a coesão. Mas não é só a conjunção que faz isso. Nós temos vários elementos aí de textualidade, textualização para estudar. Veja, fala-se em argumentação. Então, a questão de pertinência, relevância, coerência dos argumentos, formas de articulação de argumentos. Você sabia que quando você tem um texto argumentativo, é muito comum aparecer o chamado argumento de autoridade? Você sabe o que é um argumento de autoridade? É quando você usa uma autoridade no assunto para reforçar aquilo que você está falando. Então, você, por exemplo, está falando sobre pena de morte, você pega a fala de um jurista, né, e menciona ali dentro. Ou você usa, por exemplo, uma citação do Código Penal.
tá? Mas existem várias formas de você argumentar, temos que conhecer isso. Também a questão da organização textual. Então, o que é a questão da segmentação, do encadeamento, da ordenação, a questão da progressão temática, como o parágrafo é dividido, qual é o tópico frasal daquele parágrafo, por exemplo. Funções da linguagem. Então, entra aqui dentro a função metalinguística, a função emotiva, temos que conhecer isso. Semântica. Todas as vezes que se falar em semântica, está falando em sentido. Por isso, sinonímia e antonímia, que são sinônimos e antônimos, polissemia, veja, poli, vários, semia de semântica, então vários sentidos, ambiguidade, a questão das figuras de linguagem. Você sabe a diferença de uma metáfora para uma metonímia? Você sabe o que é uma catacrese? Pois é, intertextualidade, você sabe o que é isso? Veja, a Banca Fundep gosta muito de explorar também a questão da linguagem verbal e não verbal. O que é a linguagem verbal? É aquela que utiliza a palavra. E a não verbal é aquela que utiliza a ilustração ou a cor, tá? Para poder passar ali uma mensagem. Então, aí, a multimodalidade. Existe a questão da linguagem oral e da linguagem escrita. Há marcas de oralidade. Quando eu estou conversando com você aqui agora, eu falo certo, não é? Entendeu? Isso daí são marcas de oralidade que eu na escrita eu não utilizaria. Percebeu? E daí as características e processos de retextualização, como reescrever aquilo, por exemplo, considerando a formalidade ou a informalidade que você deva usar no seu texto. Aí a questão dos conhecimentos linguísticos, de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, aparece naturalmente a questão da acentuação gráfica, lembrando que aqui vem o tópico do novo acordo ortográfico. Você já conhece o novo acordo ortográfico? Então, quando eles põem acentuação aqui, ó, é porque vem novo acordo ortográfico. Também aparece a questão das classes de palavras, que é a morfologia, é parte da morfologia. Então, vem aquelas 10 classes gramaticais: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição, conjunção, certo? Mas só que você não tem apenas que reconhecer as classes, você tem que saber empregá-las. Por exemplo, se eu tenho o pronome o e o pronome lhe, são pronomes pessoais oblíquos átomos. Quando eu uso o e quando eu uso lhe, ainda eu coloco esse o ou esse lhe antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Ou seja, colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise. Há regras para serem estudadas. Também a questão do emprego dos conectores, né? Então, não é só da conjunção, da preposição, o emprego do pronome relativo. Você sabe quando usar o onde? Você sabe quando usar o cujo? Você sabe se você usa uma preposição antes do pronome relativo ou não? A que esse pronome se refere? Então, tudo aparece aqui dentro. Como também, dentro da morfologia, a estrutura e a formação de palavras. Então, a estrutura, você trabalha lá com os morfemas. Então, tem radical, vogal temática, desinência, sufixo, prefixo e ainda a questão da formação das palavras. Então, tem lá a derivação, a composição, né? Nós temos o hibridismo, nós temos o caso de abreviação e abreviatura, que são elementos distintos, você sabia? A abreviação é o mesmo que redução. É você pegar a palavra telefone, por exemplo, e escrever fone. Isso é abreviação. Agora, se você coloca, por exemplo, tá aqui, ó, PFC, Paulo França Concursos. Isso é uma sigla, não é? Então, se isso é uma sigla, isso não é um processo de abreviação, é um processo de abreviatura. Certo? Então, veja, se aparecer o nome abreviação e abreviatura, você saberia dessa diferença?
Veja que também aparece aqui dentro a questão da sintaxe, sempre ligada à questão do sentido, dos termos da oração. Então, quando fala em sintaxe, aí é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto antinominal, etc. Você sabe a diferença de um objeto indireto para um complemento nominal e um adjunto antinominal? Pois é, tem que saber. Se você simplesmente olha esse programa, você fala, olha que legal, não tem gramática aqui dentro. Tem sim, tá? As orações estão aqui. Você sabia que aquelas orações, oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, a oração subordinada adjetivo, uma oração subordinada adverbial, uma oração coordenada sindética, cada uma tem uma marquinha de você bater o olho e você reconhece o tipo de oração. A gente não pode ficar enrolando para poder explicar, tem que ir direto, né, ao ponto. E aí, questão de regência, de crase, de concordância, de pontuação, claro, aparecem aqui dentro. E a acentuação gráfica, ela está no tópico ortografia. Por isso está aqui, ó, contemplando o novo acordo ortográfico. Mas aí, quando fala em ortografia, não é só aquela ideia, a palavra escreve com G ou J. Não. Os parônimos e os homônimos, infringir, infligir, ratificar, retificar, aquelas expressões que causam dificuldades, o uso do porquê, né? O de encontro ao encontro de. E também aqui dentro o emprego do hífen, que temos alteração no novo acordo ortográfico. Ufa! Muita coisa para estudar, não é? Você fala, mas é moleza. Eu pego a bibliografia indicada e estudo tudo, tô pronta para essa prova. Não é assim que a gente pensa? Pois é, dá uma olhadinha aqui na bibliografia, nas referências passadas para este concurso para o nível superior. Nível médio não fica longe disso não, tá? Cada tópico desse daqui, ó, é um livro. Eles colocaram aqui 26 obras. Essa obra aqui, ó, Celso Cunha, se você não conhece, só essa daqui, ela é bem pequenininha, ela é isso aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? É ilógico você tentar pegar isso tudo aí para poder ler, porque, na verdade, você teria que estudar, mas você vai estar estudando coisa que não precisa aí dentro, e você vai estar perdendo tempo. Você não tem só português para estudar. Você tem que estudar de uma maneira bem direcionada, não é? Pois bem, eu tenho o curso de português em questões para a Prefeitura de Viçosa da banca Fundep. Como funciona esse curso? Eu trabalho com 130 questões. Na verdade, são as provas da banca. Então, eu pego lá uma primeira prova e eu passo para você e você faz essa prova. Em seguida, você corrige esta prova. Depois que você corrigir esta prova, você vai anotar as suas dúvidas e você vai assistir ao meu vídeo. Lá no meu vídeo, eu vou explicar uma por uma das questões, letra por letra. Então, eu começo trabalhando no enunciado. Então, eu peço para você observar onde que você pode se confundir no enunciado, onde que você tem que observar se é correto ou incorreto, se tem algum termo ali dentro, por exemplo, intertextualidade, e você pode não saber o que é isso, então eu já explico para você. E aí, eu mostro para você por que a resposta foi letra C e não letra D, como todo mundo marca. E também explico a A e a B para você. Se aqui dentro esta questão envolve, por exemplo, a diferença de adjunto adnominal para complemento nominal e objeto indireto, eu vou explicar isso aqui para você ao fazer a questão, de uma maneira direta, rápida, sem ficar dando volta.
Depois eu passo para a questão número 2 e faço o mesmo processo. A questão 2 envolve a diferença de metáfora, metonímia e comparação. Então, eu vou explicar para você e faço isso com todas as questões desta prova. Pronto! Você resolveu as suas dúvidas? Vamos passar para a próxima prova. Não, eu ainda tenho uma dúvida, não tem problema. Mande para mim e eu respondo particularmente para você a sua dúvida. Depois nós vamos para outra prova, para outra prova, para outra prova. Ou seja, eu conheço todas essas obras. São 40 anos de experiência em concursos públicos. É um curso de mestrado que eu tenho. Então, eu conheço essas obras. Conheço essa banca. Então, a gente trabalha a teoria que a banca pede em questões. Uma maneira realmente eficiente de conseguir, né, ir bem nesta prova de português. Certo? Fundep, a banca que fará o seu concurso da Prefeitura de Viçosa. Certo? Lembro para você também que nós temos o curso de informática do professor Paulo França, a dobradinha português e informática e também o curso de redação, que daqui a pouco eu vou comentar com você. O que eu quero agora é convidar você a fazer 2 questões da banca Fundep, para você conhecer um pouquinho como nós trabalhamos. Então, veja, Fundep 2023, essa prova aqui foi para agente de segurança da Câmara Municipal de Contagem 2023. Então, veja, temos aqui um cartaz publicitário, né, do governo e aparece aqui, ó, Rio de Janeiro e diz, no carnaval, pega bem, pegar táxi ou ônibus depois de beber. Então, agora, antes de eu passar para a questão, vamos analisar, porque temos aqui a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é o que está escrito, a linguagem não verbal é essa ilustração. Então, o que você observa? Você observa, por exemplo, a fantasia de carnaval, né? Uma pessoa abraçada com a outra, não é? Aparece aqui esse outro homem aqui. Veja que aparece o som do carnaval. Veja que aqui nós temos ônibus e aqui nós temos táxi. E aparece como sendo um informe do governo, certo? É lógico que a banca aqui poderia também ter feito uma questão a respeito da palavra táxi aqui, né? Viu que aqui está acentuada e aqui não está? Pois é, nós temos uma paroxítona terminada em I, né? Então, paroxítona terminada em I é acentuada. Táxi, júri, né? São palavras acentuadas. Tudo bem. Então, vamos entender o que está falando ali. No carnaval, pega bem. Então, a gente fica pensando assim, pegar naquele sentido de estar com alguém, de ficar com alguém. Mas o que pega bem no carnaval? É pegar táxi ou ônibus depois de beber, certo? Então, agora você compreendeu o cartaz. Agora, vamos lá. Para construir sua mensagem, o cartaz emprega um recurso linguístico. E aqui vai falar de vários tipos de recursos. O recurso da polissemia, da aproximação, da inferência ou da metáfora, que é uma figura de linguagem. Então, o que acontece neste caso aqui? Está dizendo, emprega-se o recurso linguístico da polissemia. Lembra que quando eu falei para você do programa, eu já te falei o que é polissemia? Poli quer dizer vários, semia de semântica, quer dizer vários sentidos. Então, por exemplo, a palavra manga pode ser a manga da camisa e pode ser a fruta. Então, é uma palavra que tem a característica da polissemia, é uma palavra polissêmica. E essa palavra pega, esse verbo pegar, também tem um duplo sentido, né? O pegar do pegação, vamos dizer assim, né? E o pegar táxi ou pegar ônibus, é usar essas conduções em vez de dirigir. Então, realmente existe aqui uma polissemia, explorando o duplo sentido do termo pegar.
Resposta letra A. Agora veja a letra B. Aproximação, associando carnaval e irresponsabilidade. Você fala só, mas tem isso, que no carnaval a pessoa fica mais irresponsável. Não é só no carnaval. Aqui, se ainda fosse o beber e uma irresponsabilidade, ficaria mais próximo. Mas a construção da mensagem foi feita com base nessa palavra pegar. Então, não é essa. Inferência. O que é inferir? Inferir é você deduzir, concluir, captar a partir de alguma coisa. Então, inferência, sugerindo que o Rio tem um trânsito perigoso. A questão não é o trânsito ser perigoso. A questão o que é perigoso é dirigir bêbado, não é? Depois, metáfora. Metáfora, eu falo para você assim, por exemplo, ele é um leão. Viu? Eu considero que ele seja um leão porque ele é forte, ele é majestoso, tal qual o animal. Aqui está dizendo, metáfora, evidenciando a comparação entre táxi e ônibus. Não está comparando táxi e ônibus, são duas opções que nós temos. Então, olha como é importante você conhecer o vocabulário, olha como que é importante você conseguir fazer uma leitura verbal e não verbal. Veja agora esta outra questão, também da Câmara Municipal de Contagem 2023, para analista técnico, para administrador. Então, veja o que pediram aqui. Releia o trecho a seguir, observando o verbo destacado. De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, dados de 2017, 83,5% da população brasileira tinham acesso à água tratada. Na passagem, o verbo destacado é transitivo direto. Então, vamos entender isso aqui um pouquinho. Olha só, o verbo ele pode ser intransitivo ou ele pode ser transitivo. Quando o verbo ele é intransitivo? Quando ele não pede um complemento. Então, basta eu falar o sujeito e ele e você já compreende. Então, eu falo, por exemplo, ele morreu? Você entende, eu não preciso falar mais nada. Eu até posso falar que ele morreu ontem, à noite, né? Mas isso daí não é necessário para a compreensão. Agora, o verbo transitivo, ele pede um complemento, certo? Então, você vai ver o seguinte, se eu falo assim, ele vendeu. Quem vende, vende alguma coisa. Então, eu falo que ele vendeu a casa, que ele vendeu o carro. Então, isso é um complemento. Viu? Agora, se esse complemento ele não tem uma preposição, então nós trabalhamos com PDFs. Eu tenho lá um PDF de preposição e conjunção que eu aviso, estude esse PDF porque é importante. Pequenininhos, coisas rápidas de você estudar. Então, se ele não tem preposição, isso é verbo transitivo direto. Porque o complemento está juntinho do verbo, não tem preposição. Mas se há uma preposição, então isso é verbo transitivo indireto. Agora, se você tem dois termos, um sem e o outro com preposição, então nós temos aí um verbo transitivo direto e indireto. Pronto, isso é sobre a transitividade que aparece aqui. Então, olha, está dizendo que esse verbo ele é transitivo direto. Sim, quem tem alguma coisa. Qual é a coisa? O acesso à água tratada. Então, realmente, esse verbo é transitivo porque ele precisa de um complemento e esse complemento não tem preposição. Então, verbo transitivo direto. Às vezes mas esse A aqui? Não, isso aqui está ligado a acesso, isso não está ligado a tinha. Então, realmente, esse verbo é transitivo direto. Veja agora o que a questão pede. A questão diz assim, assinale a alternativa em que o verbo não possua a mesma classificação quanto à transitividade que o verbo destacado abaixo. Ou seja, onde o verbo não é transitivo direto.
Vamos começar aqui na letra B. Ela diz assim: destas, somente a última apresentou alguma evolução desde o plano nacional. Quem apresenta alguma coisa. Qual é a coisa? Alguma evolução. Então, pede um complemento, verbo transitivo. Não há aqui uma preposição. Preposição é a, após, com, contra, de, desde, em, entre, per, para, perante, sob, traz, né? Então, não há uma preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Claro, se é um verbo transitivo direto, alguma evolução é objeto direto. Veja agora esse caso aqui da letra D, o verbo criar. A proposta de se criar um plano de saneamento nacional como norte. Quem cria, cria alguma coisa. Qual é a coisa? Um plano de saneamento nacional. Verbo transitivo, não tem preposição, esse um é artigo, então verbo transitivo direto. Então, já eliminei B e já eliminei D. Agora, tem uma coisa muito séria para você saber. É essa questão do verbo haver e do verbo existir. Por quê? Se você tiver o verbo haver com o sentido de existir, existem outros sentidos aqui, de acontecer, de tempo passado, mas aqui eu quero falar especificamente sobre o haver no sentido de existir. O verbo haver me dará uma oração sem sujeito. Quer dizer, não existirá um sujeito nessa oração. É por isso que esse verbo ele é impessoal. Ele fica sempre no singular. Agora, o verbo existir, ele tem sujeito, tá? Ele tem sujeito. Portanto, esse verbo, ele é pessoal, tá? Pessoal. Aqui não é acento não, tá, gente? É para marcar. Pessoal. Ou seja, esse verbo ele concorda com o sujeito, ficando no singular ou no plural. Quer um exemplo? Eu falo para você assim, ó. Havia motivo. Esse haver está no sentido de existir. Então, neste caso, você observa que não há um sujeito. Isso daqui, ó, é o objeto direto. Tanto que se eu passar aqui para motivos, eu permaneço dizendo havia. Não existe sujeito. Agora, se eu disser existia motivo, motivo aqui é sujeito, tá? É sujeito, é um sujeito simples. E o verbo concorda com esse sujeito. Tanto que se eu passar aqui para você, para motivos, eu vou dizer que existiam motivos, porque o verbo concorda com o sujeito. Então, essa dica que eu passei aí, ó, é o fundamental para você resolver essa questão. Veja que na letra C é o verbo haver no sentido de existir. Então, quer dizer que quando eu falo que houve praticamente um ano de discussão prévia, haver no sentido de existir ou de acontecer, né? Nós temos isso daqui, ó, sendo um objeto direto. Logo, não é sujeito. Isso aqui é um verbo transitivo direto, como o modelo. Agora, desde a antiguidade existe preocupação com o saneamento básico, o verbo existir, ele tem sujeito. Então, isso daqui é um sujeito simples. Tanto que, se eu dissesse preocupações, eu iria dizer existem preocupações, porque o verbo concorda com o sujeito. Então, aqui, esse verbo ele é intransitivo. Ele não pede complemento. Resposta, letra A.
Você percebeu? Você viu que eu não fiz aquilo? Tinha o quê? Acesso, né? Criar o quê? Um plano. Houve o quê? Tá, porque se eu tivesse feito isso, na letra A eu ia falar, existe o quê? Preocupação. E eu ia errar. Entendeu? Então é assim que a gente estuda. Veja, só nessa questão aqui, quanta informação importante você já aprendeu. Imagine agora em 130, certo? E com a vantagem de que você pode pausar o vídeo, copiar o que você quiser, você pode voltar na questão quantas vezes você quiser, e aí você de fato está estudando para a banca Fundeb, certo? Bem, se você vai fazer a prova para o ensino superior, você terá também uma prova de redação valendo 20 pontos. E você tem que tirar no mínimo 10 para a aprovação. Mas lembre-se, esta prova, ela não só é eliminatória, mas também é classificatória. Então não adianta você tirar 10, você tem que tirar o mais próximo ou, de preferência, 20. Nessa prova, certo? Como a banca corrige a sua redação? Então, estão aqui os critérios de correção da banca Fundeb. Então, veja, pontuação, ortografia, apresentação. Então, veja, se você tiver um errinho de vírgula, você já perde 0,25. Se você tiver 2 errinhos de vírgula, você já perde meio ponto em 4. Se você não considera o novo acordo ortográfico, tá você perdendo mais meio ponto ou mais, tá? Se você, por exemplo, escreve o i e em vez de você colocar o i, o pingo, você coloca uma bolinha, você já tem um erro de ortografia aqui. E cada um, veja, você perde 0,25 pontos. Olha, a apresentação. Então, a questão da letra. Ai, Zezé, minha letra é feia. Não é letra bonita que eles querem olhar. É se a sua letra é legível. Se você respeita as margens. Se você indica corretamente parágrafo. Tudo isso pode minar essa sua nota aqui, ó. 4 pontos, tá vendo? Em 20, você vai e perde 4. Você ainda tá com 16. Você tá podendo ter mais aqui, não. Morfologia e sintaxe. Então, aqui dentro, problemas ligados à concordância, à regência, à crase, à colocação pronominal, onde as pessoas erram com bastante frequência. Também cada erro 0,25. Seleção vocabular. O seu vocabulário, ele está adequado? Ou será que há marca de oralidade ali dentro? Está adaptado à situação linguística de uma redação para concurso? Cada errinho vale meio ponto. Olha só, hein? Coesão e coerência. Então, por exemplo, você sabe que há expressões para você começar cada parágrafo e você precisa utilizá-las? Isso aí é só um lembrete para você. Às vezes eu não usei, eu fiz 4 parágrafos, então só aqui você já perdeu 4 pontos. Compreensão e conhecimento do conteúdo proposto. Então, aqui dentro, você entendeu o tema? Ou será que você fugiu desse tema? Porque se você fugiu, a coisa fica séria. Você tem a sua redação zerada. Agora, se você tangenciou esse tema, se por exemplo, foi pedido para você um texto argumentativo e você não colocou argumentação, o seu texto ficou expositivo. Olha, cada erro, 1 ponto. Viu como você corre o risco de ser eliminado? Não é simplesmente chegar lá e fazer uma redação. Há técnica para isso. Então, nessa hora, vem uma série de dúvidas. Zezé, como eu faço para eu entender o tema? Porque senão eu posso fugir dele. Como que eu organizo as minhas ideias para eu poder escrever? Porque tem que haver uma progressão na redação. Como eu utilizo o texto motivador se ele aparecer? O que eu posso copiar, o que eu não posso? Como que eu faço uma introdução de forma eficiente? Como que eu faço a minha conclusão? Como que eu argumento de forma convincente, sendo esse texto argumentativo?
E as palavras? Será que eu estou usando palavras, vocabulário próprio para a redação? E esses elementos de coesão que você está falando? Será que a minha redação está tendo coerência? O meu argumento, por exemplo, que eu usei com o que eu falei? E essa questão de margens? Eu tenho que observar a margem aqui, né? Não, aqui também. E os parágrafos? Como eu faço meus parágrafos? Então, não são apenas conhecimentos gramaticais. A letra, como eu te dei o exemplo do I, você sabia que J também tem pingo e não é facultativo? Isso tudo é cobrado numa redação, certo? O nosso curso de redação, primeiro, ele é de acordo com o seu concurso, é de acordo com a sua banca. As orientações e correções são individualizadas, as correções são feitas por mim, professora, e não por monitores. Veja, eu tenho videoaulas com orientações sobre a produção de texto. Então, eu tenho uma videoaula explicando para você sobre introdução, uma videoaula sobre argumento, sobre o desenvolvimento, sobre a estrutura física do texto e mais. PDFs. Então, eu, por exemplo, tenho um PDF de expressões que você pode iniciar cada parágrafo unindo uma ideia a outra. Veja que eu indico temas e também passo para você material para ampliação do repertório cultural. Quer dizer, para você ter argumentos. Porque quem trabalha e estuda dificilmente tem tempo de ficar acompanhando notícias, não é? Então, eu passo para você material de ampliação de repertório cultural. Fáceis de serem lidos, rápidos, mas que ajudam muito você. E eu tenho aqui pacotes com 4 redações. Como isso funciona? Primeiro, você assiste aos vídeos, você lê os PDFs e aí você vai fazer a primeira redação. Fez a primeira redação, manda para mim. Eu vou corrigir a sua redação todinha de acordo com os critérios da banca Fundep e vou mandar para você essa correção toda escrita para você, toda marcadinha com cores, de acordo com esses tópicos aí que a banca pediu, para que você observe ao escrever a sua redação, e também manda um áudio para você explicando pontos importantes que você precisa corrigir na sua redação. Pronto! Você leu isso tudo, você ouviu o meu áudio. Se eu pedir para você assistir novamente a um determinado vídeo, você vai lá, assiste novamente. Depois você produz a segunda redação. Eu faço o mesmo processo, depois a gente faz a terceira, mesmo processo, depois a quarta redação. E o mesmo processo. Veja o quanto você poderá evoluir e irá evoluir se você acompanhar todas as minhas orientações. Redação para concurso é uma redação técnica e é isso que eu vou ensinar para você. Então está aí a minha proposta. Meu curso de português em questões da banca Fundep, meu curso de redação para a banca Fundep. Apresento para você o curso de informática da fera, o professor Paulo França, e a dobradinha, português e informática. Se você gostou da ideia de estudar com pessoas que têm muita experiência no que fazem e por precinhos muito humanos, tá? Muito humanos, você entre em contato com o WhatsApp ou entre em nosso site, que você vai ver que aqui no Paulo França você vai encontrar o que você está procurando. Eu aguardo você para nós estudarmos juntos. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.